Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Em favor da dúvida: como ter convicções sem se tornar um fanático. Peter Berger e Anton Zeiderveld. Para convencer o leitor a ser em favor da dúvida, os autores o atualizam com acontecimentos históricos, culturais, religiosos, políticos, revolucionários, cruciais e que colaboraram de forma decisiva e até fervorosa para que o rumo da liberdade e dignidade humanas fossem tomando corpo na consciência individual e coletiva da humanidade. Para falar das questões morais que são intrínsecas aos acontecimentos históricos aqui levantados e suas consequências, a sociologia, a antropologia e a filosofia desempenham um papel imprescindível e de complexa e bem elaborada argumentação no processo do surgimento da dúvida frente às instituições humanas. Extremos de lideranças, sejam políticas, religiosas ou crenças seculares, tentam o seu estabelecimento, o domínio ou a predominância em nações ou em sociedades, acreditando que suas verdades inquestionáveis ou suas diversas possibilidades de verdade são o remédio que vai curá-los do mal de cada século, por assim dizer. Com efeito, uma ética da moderação seria um caminho plausível para que a liberdade e dignidade humanas fossem inexoravelmente legitimadas nessas transições e no seu decorrer. Os muitos deuses da modernidade. A religião deu origem a uma profusão de superstições e monstruosas atrocidades. As guerras religiosas que se seguiram com o mundo cristão dividido, dissidência protestante, na Europa confirmam essa visão. Os protestantes continuaram a executar hereges e queimar bruxas em fogueiras com o mesmo entusiasmo que seus adversários católicos. Os pensadores iluministas, séculos XVII e XVIII, mais radicais, previram a morte da religião. Acreditaram que a razão encontraria uma metodologia infalível para compreender o mundo e, em última instância, criaria uma ordem social moralmente superior. No século XX, a teoria da secularização, isto é, a associação da modernidade com o declínio progressivo da religião na sociedade e na mente das pessoas, como previram os iluministas, não aconteceu. Na verdade, o mundo estava ainda mais furiosamente religioso, com exceção da Europa ocidental e central, parecendo que o século XXI seria marcado pelo politeísmo, em que os muitos deuses da antiguidade estivessem de volta para se vingarem. A modernidade pluraliza. Todas as religiões passaram por revitalização: islamismo, catolicismo, igrejas ortodoxas orientais, judaísmo, hinduísmo, confucionismo, etc., ficando o crescimento global mais rápido e espetacular para o protestantismo evangélico, depois da Segunda Guerra Mundial. A modernidade pluralizou os diversos grupos humanos, étnicos, religiosos, alternativos, etc., abalando a visão de realidade do indivíduo com a contaminação cognitiva, influência de pensamentos e proporcionando a liberdade de escolha. O lugar da religião na consciência das pessoas muda e, com ele, o caráter sociológico das instituições religiosas também é alterado frente às diversas religiões. Passando o indivíduo do destino à escolha, as instituições que surgem ajudam a desoprimir a pessoa da agonia da escolha. Como essas instituições também são escolhidas, e não impostas ou aceitas sem questionamento, a memória da escolha persistirá na mente da pessoa, e com ela a conscientização de que, em algum momento no futuro, essa escolha pode ser revertida e substituída por outra diferente. O homem é condenado à liberdade, diz Jean-Paul Sartre. Contudo, a liberdade o condena a escolher ser católico ou outra religião, ou não ser católico. A dinâmica da relativização. A relativização é o processo pelo qual o status absoluto de alguma coisa é enfraquecido, ou, em caso extremo, destruído. A modernidade também relativiza. Se um homem menciona um cônjuge em vez de uma esposa, isso nos leva a perguntar se esse cônjuge é uma mulher ou um homem. O antigo status, é claro,
o mundo aceito sem questionamento do casamento heterossexual foi colocado em xeque. Isto é, foi relativizado. E por mais que ainda haja oposição ao casamento homossexual, a pluralidade pode levar ao aumento da tolerância. Na história da religião americana, houve constante expansão da zona de tolerância nos últimos 50 anos, com a legitimidade de igrejas, centros, templos de várias denominações e nacionalidades, e mesmo entre as religiões mais tradicionais, gerando assim o diálogo interreligioso, que ganhou ímpeto com um importante evento no final do século XIX, o Parlamento das Religiões do Mundo em Chicago, em 1893. Na Europa Ocidental, a diversidade religiosa é menos diversificada que nos Estados Unidos, mas a ideologia do multiculturalismo expressa a expansão similar de tolerância. As defesas cognitivas, em contraposição à contaminação cognitiva, são mecanismos característicos de qualquer instrução que busque dominar todos os aspectos da vida de seus integrantes, de forma a impedir o efeito relativizante do diálogo com aqueles outros. A barganha cognitiva, então, surge a serviço de uma nova norma do grupo, à qual o contaminado é impelido, através de uma concessão cognitiva. No diálogo interreligioso, embora uma posição inclusivista prevaleça, a concessão cognitiva nem sempre ganhará espaço. Contudo, conforme advertiu o apóstolo Paulo muito tempo atrás, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6:14. A relativização, em especial em suas primeiras fases, é comumente vivenciada como uma grande liberação, mas pode se transformar em um grande peso. A pessoa que pode escolher ser budista ou escolher ser hinduísta tem nostalgia do seu absoluto quando era católica. A liberação que passa a ser buscada agora é uma liberação do fardo da relatividade, das várias escolhas impostas pela condição moderna. A agonia da escolha gera essa dialética. Um novo absolutismo é impulsionado por uma recusa exaltada a se submeter à condenação de Sartre. Relativismo. Não existe um único sistema ético universalmente válido, mas os comportamentos e valores morais de todas ou praticamente todas as culturas humanas podem aceitar acréscimo à própria tradição ética, devendo impor limites entre comportamentos aceitáveis e intoleráveis. No caso das religiões, o outro religioso não apenas recebe o respeito e a liberdade de acreditar em coisas diferentes e praticar de maneiras diferentes, como a visão de mundo do outro é considerada sob uma perspectiva instrutiva da realidade. Em outras palavras, o outro é aceito como precursor de uma verdade válida. Na visão da chamada teoria pós-modernista, não existe verdade objetiva. Na verdade, não existem fatos objetivamente verificáveis. Existem, sim, narrativas diferentes, todas igualmente válidas. Pascal, matemático, físico e filósofo no século XVII, disse que a verdade em um dos lados dos Pirineus pode ser um erro no outro lado. Isso equivale a dizer que crenças sobre o mundo são relativas em função do indivíduo no espaço e no tempo. René Descartes, filósofo e matemático francês do século XVII, elevando a dúvida a um princípio metodológico de que tudo é sujeito à dúvida, subjetivou a questão afirmando que a única coisa da qual não pode haver dúvida é o eu que duvida. Mas a própria ideia de eu foi progressivamente desgastada pela compreensão de sua relatividade. Não se trata de uma ideia universal. Nos Upanishads, escrituras consideradas por alguns o ponto mais alto do pensamento hinduísta, o eu individual é derradeiramente idêntico à mais profunda realidade do cosmos. E de forma ainda mais radical, uma das proposições básicas de todas as escolas de pensamento budista é a negação da realidade do eu. Ironicamente, para os relativistas das mais variadas frentes, Marx, Nietzsche, Freud, etc., apenas o seu pensamento relativista não deve ser relativizado. Mas quando o é porque os outros simplesmente não entendem. O fato de o relativismo negar uma realidade objetiva através da experiência empírica e, por conseguinte, permitir uma moralidade individual, ou seja, narrativas diferentes, todas igualmente válidas, e não coletiva, é um convite ao niilismo, isto é, uma ética do vale-tudo que pode reduzir ao nada. Fundamentalismo.
O fundamentalismo é um fenômeno reativo e não constituiu um componente atemporal dessa ou daquela tradição. A reação é sempre contra uma ameaça percebida e uma comunidade que incorpora determinados valores, religiosos ou seculares. No contexto contemporâneo, a reação é justamente contra o efeito relativizante da modernidade. Os fundamentalistas tentam dominar toda uma sociedade e impor a sua crença sobre ela. Uma solidariedade com base em uma uniformidade coagida de crenças e valores. Eles querem transformar a crença fundamentalista na realidade não questionada para todos os membros da sociedade. Isso implica em ter acesso completo ou quase completo de todas as comunicações que poderiam subverter a visão do mundo fundamentalista. Isto é, as forças relativizantes da modernidade devem ser mantidas à distância, o que implica, por conseguinte, o estabelecimento e a manutenção de um Estado totalitário, um fenômeno político bem radical, não impossível, mas extremamente difícil de manter-se em condições modernas, pois as poderosas forças da economia global golpeiam tanto quanto possível quaisquer tentativas de que ele se imponha. O fundamentalismo, religioso ou secular, é sempre um inimigo da liberdade. Certeza e dúvida. A voz da verdade tem um tom suspeito. Robert Musil. A verdade é menos certa ou absoluta do que desejaria o verdadeiro crente. Ela é passível de refutação. A fé metafisicamente fundamentada foi ao longo da maior parte da história proporcionada pela Igreja. E foi na esfera da religião que a inter-relação, certeza e dúvida se desenrolou de maneira mais drástica. A dúvida, como uma parte intrínseca da fé, é naturalmente rejeitada pelos verdadeiros crentes, que adotam fervorosamente algum silogismo, conclusão por dedução que abafa as vozes da dúvida. E quem são os verdadeiros crentes? Os relativistas, que celebram a pluralidade moderna na forma de um radical relativismo no qual moralmente vale tudo, acreditando que a escolha ante a pluralidade constitui a derradeira garantia de liberdade e autonomia. E os fundamentalistas que visam mitigar a agonia da escolha com um retorno das certezas pré-modernas pela introdução de um cânone teológico ou filosófico da verdade. Ambos, fundamentalistas e relativistas, estão em lados opostos, mas compartilham da mesma mentalidade fanática do verdadeiro crente. Moldam o mundo à sua própria imagem. Fora da esfera religiosa, romantismo, comunismo, também existem os verdadeiros crentes. Seus objetivos de adoração são aquilo que um profeta hebraico definiria como falsos deuses, pois em algum momento suas profecias vão fracassar. A Igreja Católica Romana não é a única religião de posse da plena verdade do cristianismo. O comunismo geraria bênçãos a uma sociedade até se conhecer a versão terrorista de Stalin. A dúvida é a característica distintiva da democracia. Sincera e coerente, constitui a fonte de tolerância e liberdade de consciência, tal qual apresentou Sebastian Castellio em seu tratado A Arte da Dúvida, Fé, Ignorância e Conhecimento. Castellio, que era amigo íntimo de João Calvino, reformador protestante francês do século XVI, um dos verdadeiros crentes mais inflamados da história, instituindo a teocracia na cidade de Genebra, colocou a dúvida em oposição, sobretudo, a fanáticos como Calvino, ao se afastar do ministro da Igreja. Seria como nos livrar da tirania das crenças e promover a liberdade do nosso julgamento. Michel de Montaigne, filósofo, escritor e humanista francês, século XVI. Ou, como já exclamou René Descartes, tudo deve ser sujeito à dúvida, pretendendo usar essa afirmação como um instrumento metodológico e epistemológico, teoria do conhecimento, para chegar racionalmente à verdade. Francis Bacon, filósofo e político inglês do século XVI, também formulou uma filosofia ou metodologia nessa linha. Em síntese, cada pensador com seus métodos seguiu o que Sócrates, antes de Cristo, ensinava a seus alunos. Sujeitar suas convicções sistematicamente à dúvida fundamental, sem a meta de ensinar crenças, mas limpar a mente de crenças falsas, ideias preconcebidas e preconceitos. Sobre os que duvidam sincera e coerentemente, isto é, buscam refutações, mais cedo ou mais tarde, em um lento processo evolucionário, podem aproximar-se de algo que se assemelha à verdade.
Diferente dos verdadeiros crentes que vivem uma verdade absoluta, presumível, acreditada, característica distintiva da tirania de todo tipo. Os limites da dúvida. Há limites cognitivos e morais à dúvida. A dúvida anti-institucional, que abandonou toda e qualquer certeza, leva a um subjetivismo estéril, isto é, o indivíduo ou a coletividade perde a capacidade de agir por refletir interminavelmente sobre as opções e ponderar todas as possibilidades, podendo ter desalento, perder a esperança de ação e até chegar ao desespero, degenerando em caos e desordem ou mesmo levando ao ceticismo e relativismo impensado. A dúvida com limite, que desgasta a certeza benéfica de uma instituição, tem uma útil função, bastante positiva para o pensamento social moderno. Por causar uma agitação fundamental, pode gerar mudança cultural fundamental e pode ser uma pré-condição para a criatividade artística e intelectual. Legitimar a certeza moral na percepção do que significa ser humano é uma proposta plausível. Para os autores, a consciência induz a percepções específicas que podem ser tanto positivas quanto negativas. Essa percepção, uma vez atingida, implica a universalidade. Era isso que o filósofo chinês Mencius tinha em mente quando sugeriu que até o mais calejado criminoso, diante de um bebê engatinhando na beira de um lago profundo, seria motivado a salvá-lo. Há percepções relativas em termos de tempo e espaço que são, na verdade, o desenvolvimento da percepção da dignidade humana. Com o decorrer da história, a escravidão do século XIX, por exemplo, desenvolveu essa percepção nos estados do sul dos Estados Unidos, mas não no Sudão do século XXI. Conforme a antropologia filosófica, a reciprocidade, behaviorismo social ou a interação, ações com outros seres humanos, outros significativos, pai, filho, companheiro, concretiza os pilares da vida social, fundamentados pelos padrões tradicionais de ação, pensamento e sentimento e pela língua falada. A criança, mais cedo ou mais tarde, integra todas essas interações em uma noção abstrata de sociedade, outro generalizado, que é o repositório das normas internalizadas. Mamãe fica brava se eu fizer xixi no chão. O carteiro pensa mal de mim se eu fizer xixi no chão. Não se faz xixi no chão. Se eu internalizo a dor do outro, um sentido moral leva à proposição de que eu deveria parar de impor essa dor. A história da tortura, cuja certeza moral é inaceitável em qualquer parte do mundo, foi legitimada pela lei da funcionalidade sociológica, mas demonstra que posso evitar essa empatia, seja como uma testemunha da tortura ou como o próprio torturador, se conseguir negar à vítima o status de alguém com quem tenho um relacionamento de reciprocidade. Isto é, nego-lhe o status de o outro significativo potencial. A capacidade humana de reciprocidade e empatia é uma constante antropológica, sim, mas sujeita a todo tipo de manipulação, por isso tornando a legitimidade de algumas certezas morais pouco convincentes. Negar a humanidade da vítima é um, e negar a ação do abusador é outro. Na verdade, não sou eu quem está fazendo isso, sou só um instrumento de Deus. Para converter esses manipulares, seria necessário mudar as suas percepções. A relação precária entre a certeza e a dúvida no campo do julgamento moral pode ser representada pelo debate sobre o aborto, há décadas em pauta na América. Existem dois princípios, duas certezas morais e uma dúvida no centro do debate. Princípios: 1. Que toda pessoa tem direito fundamental à vida. 2. Que uma mulher tem direito fundamental sobre o próprio corpo. Dúvida: em que momento da gestação surge a vida humana? O que fazer então? O melhor em casos como este é favorecer uma abordagem conservadora. Um clima de dúvida saudável pode ser mantido pela democracia liberal com uma Constituição e um sistema legal que protegem a liberdade de discordar, desde que eles mesmos, a Constituição e o sistema legal, não estejam sujeitos à dúvida. A política da moderação. Política da moderação é uma política capaz de conciliar a dúvida através de uma ética da moderação. Para praticá-la, é preciso cultivar todos aqueles interesses que não podem e não devem ser politizados. O humor é um deles, e geralmente desmascara certezas, e ao mesmo tempo protege os opositores dos fanáticos.
Aqueles que resistem ao fanatismo precisam fazer isso sem se tornar eles mesmos fanáticos. Helen Suzman, destaque na luta na África do Sul contra o apartheid e contra a ideologia fanática que o fundamentou, por muitos anos foi o único membro anti-apartheid do parlamento sul-africano. Com sagaz senso de humor, por vezes apresentado contra seus adversários políticos, certa vez ela se dirigiu ao gabinete e sugeriu que eles poderiam beneficiar-se de uma visita a um vilarejo de negros, para ver as condições em que as pessoas viviam lá, mas depois propôs que eles deveriam fazer isso disfarçados de seres humanos. A política da moderação depende de equilíbrio entre uma certeza essencial e muitas possibilidades de ação, e nenhuma delas tem a qualidade da certeza. E essa certeza essencial se fundamenta na liberdade e nos direitos dos indivíduos. Institucionalizar a liberdade e a dignidade humanas significa a garantia de valores liberais, através do equilíbrio do Estado com a economia de mercado e a sociedade civil, por uma democracia de fato liberal, uma ética da moderação. Para concretizar a política da moderação, aqui proposta pelos autores, poderia ser aplicada, por exemplo, no caso da pena de morte, ainda em vigor nos Estados Unidos, e que é intrínseca e inalteravelmente um ataque à dignidade humana. Muito se debate em torno do assunto, visto que nos últimos anos descobriu-se, por meio da análise de DNA, que vários indivíduos foram sentenciados à morte por crimes que não cometeram e que o método atual de execução, morte por injeção letal, é cruel, ainda que menos do que o enforcamento, ao contrário do que se supunha. Uma estratégia absolutista, ética da atitude, insistir na abolição plena e imediata da pena de morte daqueles que se opõem ao evento, não vingaria nos Estados Unidos, dada a tendência atual de seus legisladores e juízes. A meta, então, seria reduzir ao máximo as execuções, ética da responsabilidade. Enquanto as autoridades penais prosseguem em sua busca fútil por um método indolor de execução. Nesse ínterim, a opinião pública pode começar a perceber que não existe uma maneira compassiva de executar pessoas, inocentes ou não. E, quem sabe, talvez esse insight possa até penetrar na mente dos membros da Corte Suprema desse país, que supostamente representam o ápice da sabedoria jurídica na América, tendo em vista que a percepção do que é ser humano se desenvolve com o decorrer da história, no tempo e no espaço. Relativismo e fundamentalismo são irmãos gêmeos, antagônicos. A dúvida faz parte da natureza humana, mas os autores podem elaboradamente discordar. A percepção do que é ser humano pode levar à unidade dos extremos. Neste livro, você aprendeu que a percepção do que significa ser humano é a própria ética da moderação, sugerida pelos autores, seja para falar em nome de Deus, da política, da cultura, porque se desenvolve a percepção historicamente. Até que um novo grau dessa percepção seja alcançado, novos movimentos extremistas surgirão. O que se tem a observar, então, é que a capacidade de reconhecer humanidade no outro parece ser interminável.